CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sodré. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Vice CBN. Gilberto, lembrando que os nossos ouvintes, todas as sextas, Gilberto está aqui ao vivo conosco no estúdio, respondendo as perguntas dos nossos ouvintes e trazendo também as novidades do mundo da tecnologia. Gilberto, a gente tem aqui algumas perguntas para responder, né, dos nossos ouvintes, mas eu acho que a gente poderia começar com uma coisa que todo mundo teme, é perder todos os seus dados, ou no computador, no seu HD, ou então em algum meio de transporte móvel, como, por exemplo, um pendrive, né? Exatamente. A vida digital hoje está presente para qualquer pessoa. Então, nossos dados acabam ficando digitais e você tem que armazenar isso em algum lugar. Então, a gente tem esse risco, essa chance de perder esses dados. No caso do pendrive, que é um dos casos mais graves, porque os dados estão guardados ali, você perdeu aquele equipamento e quem achar vai poder ter acesso às suas informações, né? A proteção para esse tipo de coisa é você criptografar os dados que estão armazenados no pendrive. Ou seja, fazer uma senha de proteção para que quem ache o seu pendrive e coloque o pendrive no computador, ele não vai conseguir ter acesso a essas informações. Então existe um aplicativo gratuito chamado FolderGuard. O site é www.winability, com Y no final, sem o H, né? .com. Então vou soletrar aqui www.winability.com. Então esse aplicativo você pode instalar e ele vai criptografar os dados que estão armazenados no seu pendrive. Então o risco de você perder a informação, obviamente você tem que ter backup. A gente vai falar um pouco de backup também hoje, mas você não corre o risco de alguém que acha o seu pendrive vá depois utilizar de forma indevida essas informações que você tem. E aí depois, quando eu instalo um pendrive no HD, eu consigo trazer de volta para a linguagem configurada? Exatamente. Aí, na verdade, quando você coloca o pendrive quando esse aplicativo está instalado, quando você vai ter acesso ao pendrive, ele vai te pedir uma senha, que só você sabe. Aí você digita a senha e tem acesso às informações que estão gravadas no pendrive. Ok, se por acaso alguém achar o pendrive. Agora, se por acaso der pane no meu HD, perdi tudo, eu tenho condições de só recuperar alguma coisa? Tem. Aí a gente tem, assim, o disco rígido, inclusive uma questão importante, as pessoas muitas vezes doam os equipamentos, os seus computadores para outras pessoas, sem se preocupar com isso. As informações que você tem gravado no HD, ou estão gravadas no HD, podem ser recuperadas por outras pessoas, mesmo que você tenha formatado o micro. Ou seja, mesmo se você for lá e formatou aquele comando de apagar tudo na memória do computador, você ainda assim tem a chance de um hacker ou alguém com um aplicativo correto recuperar essas informações. Então, muito cuidado com os discos que você doa, por exemplo. E se houve um problema, uma falha mecânica, ou seja, uma falha elétrica no seu HD, e você não tem mais acesso às informações, existem aplicativos, quer dizer, é a forma mais direta de você resolver, ou seja, ter acesso de novo às suas informações, tem um aplicativo que faz isso, ou seja, ele chama-se de PC File Recovery, PC Inspector File Recovery, do site www.pcinspector.de. Esse aplicativo, obviamente que ele não é 100% garantido, mas ele tenta recuperar informações de discos rígidos que sofreram algum tipo de dano ou pane. E a gente mesmo pode fazer isso dentro de casa? Pode fazer isso dentro de casa. O aplicativo é relativamente simples de ser utilizado, é todo gráfico, você instala no Windows, e ele pode então tentar fazer essa recuperação. Se por algum motivo o PC Inspector, né, esse programa, não conseguir recuperar essas informações, você pode, aí existem várias empresas especializadas em recuperar, mesmo que, por exemplo, o disco rígido esteja queimado. Por quê? O que normalmente danifica no disco rígido é a parte eletrônica dele. Mas a parte física dos discos, né, onde estão realmente gravadas as informações, isso dificilmente tem problemas. Então o que essas empresas especializadas vão fazer é substituir a parte eletrônica do disco e você vai ter acesso de novo às informações. Então... E no caso aí de eu ter a intenção de doar, por exemplo, um computador mais antigo, já que eu comprei um novo. Isso. Se não basta eu deletar os meus arquivos e reformatar a máquina, qual é a garantia que eu tenho? E o que eu preciso fazer? A indicação na verdade não é só formatar, é você gravar novamente informações por cima das informações anteriores. E não uma vez, várias vezes. Na verdade, o governo americano tem uma norma que todos os discos rígidos que eles vão doar, vão distribuir, que tem informações sensíveis, eles gravam 6 vezes
outras informações por cima da informação original, no mínimo 6 vezes. E isso ele tem uma certa garantia, né? É meio neurótico, com certeza mas, ou seja, tem uma certa garantia de que a informação vai ser mais difícil, vamos chamar assim, de um hacker tentar recuperar a informação que estava gravada no disco. Não existe outra forma mais rápida de sumir com esses dados. Não existe. Mesmo, sei lá, botar e destruir o disco rígido, assim, passar com um carro por cima lá, você tem chance de recuperar. Por exemplo, os discos que estavam lá no 11 de setembro, nos prédios, as torres gêmeas que caíram, muitos daqueles discos conseguiram se recuperar as informações com técnicas super sofisticadas de recuperação de informação. Meu Deus, fiquei impressionada agora com isso. Bom, a gente falou da perda do pendrive, né? Como é que a gente pode se proteger, criptografando os dados, falamos dos riscos rígidos, que aplicativos podemos usar, e para as máquinas fotográficas. Isso. Tem ainda como recuperar? Tem também. Muitas pessoas tiram fotos das férias e aí esquecem, vão lá e formatam o cartãozinho de memória, ou colocam outras coisas, né? Ou seja, gravam. Tem um programa, no mesmo site que eu passei, no pcinspector.de, www.pcinspector.de, existe uma outra ferramenta que consegue recuperar informações de cartões de memória de máquina fotográfica. Então, desde que você não tenha colocado outras fotos por cima das fotos anteriores, você simplesmente formatou o cartão, ele consegue encontrar todas as fotos que estavam gravadas lá. Então é uma grande notícia. Eu já vi pessoas que tinham perdido, ou acharam que tinham perdido todas as fotos num cartão de memória e conseguiram recuperar todas as fotos com esse aplicativo. Desde que ele já não tenha feito novas em cima. Exatamente, desde que não tenha gravado outras em cima, né, sobre isso. Então é uma outra questão interessante. Outra questão muito interessante é que muitas pessoas guardam informações em CD e DVD. Ok. E aí o CD e DVD pode ter algum problema de leitura. Então existe um aplicativo também para recuperar informações em CDs e DVDs. Chama-se AnyReader. O nome é um leitor, lê qualquer coisa, vamos chamar assim, a tradução livre aqui, né? O site é www.objectrescue.com. Nesse site ele vai encontrar então esse aplicativo chamado AnyReader, que ele tenta, obviamente que nenhuma das ferramentas é 100% garantida, mas ele tenta recuperar informações de DVDs ou CDs que você já não consegue ler pela forma normal. É porque quando há problemas no CD e no DVD, por exemplo, de um backup, né, que a gente tenha feito. Exatamente. Ele nem chega a processar no HD, né? Ele fica fazendo aquele barulhinho lá de que quer entrar, quer ser lido e não consegue. E aí eu entro nesse sistema e consigo fazer ele abrir? Exatamente. Aí, na verdade, ele vai tentar ler partes do DVD que ele conseguir, ele vai conseguir ler e transferir para o seu HD. O que é tecnologia, né, Gilberto? Exatamente. Então, ou seja, a gente tem algumas alternativas de conseguir ou de recuperar essa situação. Olha, o Gilberto está dando muitos endereços de e-mail aqui, mas eu queria lembrar a você, ouvinte, telespectador, internauta, que o comentário do Gilberto fica gravado a semana inteira na nossa página na internet, que você pode ouvir com calma depois, anotar com calma todos esses endereços, essas fábulas aqui que ele vem encontrando para solucionar os nossos problemas diários. E hoje a gente também responde essas curiosidades dos nossos ouvintes, Exatamente. né? O Francisco, que mora em Vitória, ele te mandou a seguinte pergunta, Gilberto. Ele disse que quando ele abre um site de bate-papo, como ele citou aqui o Terra e o IG, né? Ele não consegue utilizar um novo nickname. Só me deixa usar os nicks que ele já usa necessariamente no computador. Aí ele pergunta se ele pode alternar isso. Pode. Na verdade, o que acontece, Francisco, né? Obrigado pela participação. Francisco. O que acontece quando você entra no site do Terra ou do IG, que entra na sala de chat, o IG ou o Terra grava no seu computador um cookie. É um pequeno arquivo com as informações que você digitou. E daí para frente, quando você retorna ele já te reconhece. Ele já te reconhece, exatamente. Então essa é uma opção do Internet Explorer, que você vai lá em ferramentas, opções da internet, privacidade. Então é nesse caminho, clica lá no menu em ferramentas, aí tem uma opção de opções da internet e privacidade. Ali ele tem como dizer se ele vai permitir que os aplicativos consigam ter a gravação desse cookie na sua máquina ou não. E você pode inclusive limpar essas informações no seu disco. E aí quando você retornar ao IG ou ao Terra, você não vai ter mais só essas opções de digitação. Então você pode fazer isso. E isso é fácil, Gilberto? É fácil, é um procedimento tranquilo e você pode então evitar que grave e até controlar que sites podem gravar esses cookies, que são esses arquivos de navegação,
ou não no seu computador. Pois é, aí tem uma escala, né? Exatamente, de segurança. Baixa para média. Exatamente. Qual é o ideal? Você pode deixar numa escala média, e se você quiser limpar as informações, você pode limpar os seus cookies, né? Na opção de limpar suas informações pessoais. Você pode ir lá e fazer esse tipo de limpeza. Ele vai remover as informações de navegação que você já tenha feito, por exemplo, naquele mesmo computador. Porque o provedor, ele lê o número de identificação do computador, né? Através desse arquivo. Pode não ser, até a Fernanda pode ser, por exemplo, o Gilberto que está entrando no meu computador, mas ele reconhece. Exatamente, porque o arquivo gravado que você navegou anteriormente era a Fernanda, por exemplo. Então ele vai reconhecer como se a Fernanda está entrando no site agora. E aí, com esse segredinho, ele consegue mudar o nome. Exatamente. Ok. Bom, temos mais dúvidas ainda. Não, nós temos a agenda da semana. Isso. Essa semana aconteceu em Las Vegas também o Macworld, que é a feira internacional de lançamentos da Apple. Então, e esse ano a gente teve o lançamento do MacBook Air, que é um notebook com menos de 1,5 kg, da Apple, e menos de 2,5 cm de altura. Ou seja, foi um lançamento bem interessante. Ele já é menorzinho do que aquele branquinho que é o sonho de consumo de todo mundo. Ele é menor do que o Sony Vaio, seria o sonho, que é o notebook sonho de consumo dos internautas aí, que é o menor. Ele é menor do que o Sony Vaio. Né? Então, ou seja, muito interessante, bastante poderoso a máquina e realmente causou frisson pelos meios, né, da internet. Né? Tem ideia de quanto custa essa novidade? Custa $1.800. Lá, né? Lá. Então, aqui deve chegar o quê? Por mais de 10 mil? Não, o dobro, pelo menos, né? O dobro disso, quer dizer, então, 1.800, 3.600, vamos falar aqui de... Uns 8 mil reais. Uns 8 mil reais, mais ou menos. Né? E está no preço dos demais, né? Para esse tipo de notebook, com certeza está na faixa de preço dos outros notebooks que são da mesma categoria, vamos chamar assim. E essa é a grande novidade da Apple, então, para esse ano de 2008. Para esse ano de 2008, exatamente. Tem alguns lançamentos que eles integraram, agora eles vão passar a vender vídeos através da loja do iTunes também, então algumas outras novidades. O próprio iPhone, que foi o sucesso de 2007, tem alguns recursos a mais, agora vai ter uma versão nova do iPhone com novos recursos de navegação, né? Mas o lançamento da feira da Apple esse ano foi o Notebook Air da Apple. Né? Temos também o lançamento da revista do grupo do Linux aqui no Estado do Espírito Santo. Então, no site www.linux-es.org.br foi lançado aqui a primeira revista para quem quer conhecer um pouco mais dessa área do software livre. Então, a revista é gratuita, entra lá no site e faz o download da revista. E é produzida por capixabas? Por capixabas, isso. E artigos com capixabas, de conhecimento de capixabas. Muito bom. Muito interessante. Gilberto, então a gente reforça aqui o e-mail do CBN Tecnologia. Você, ouvinte, pode ir anotando aí, cbneatecnologia@gmail.com. Você fala direto com o Gilberto. Se você quiser encaminhar também para o e-mail tradicional do programa CBN Vitória, que você já conhece de call, cbnvitória@redegazeta.com.br, também pode, que as suas perguntas vão chegar até o Gilberto. E o nosso telefone do estúdio, sempre no horário do programa, de 9h30 ao meio-dia, pelo 3223-5911. Todas as sextas, Gilberto volta com muito mais novidades e facilidades para esse nosso mundo da tecnologia. Com certeza. Obrigado, Fernanda. Bom final de semana para você e para os ouvintes da CBN. Para você também, Gilberto. Até a próxima sexta. Até a próxima sexta.